Inteligência emocional é quando o cérebro e o coração são amigos. Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao assunto iniciado na segunda-feira, que é sobre a inteligência emocional, um assunto que vocês me pediram devido à situação atual do mundo e vocês acharam necessário que eu trouxesse esse assunto para que a gente discutisse e pudesse melhorar e desenvolver essa inteligência emocional em cada um de vocês, e em mim também. Então, hoje eu vou trazer as 5 primeiras técnicas, os 5 primeiros passos para que a gente consiga ir melhorando aos poucos isso em nossa vida. Então, vamos lá. O primeiro passo seria observar e analisar o seu próprio comportamento, ou seja, a gente precisa estar em constante observação, tanto para o lado positivo, tanto para o lado negativo. Então, sempre observar os nossos comportamentos em todas as situações da nossa vida. E o segundo passo, ele vem para complementar o primeiro, seria encontrar um equilíbrio. E o que seria encontrar esse equilíbrio? Seria você encontrar estratégias para poder controlar ou favorecer o nosso primeiro passo, né? Que seria a análise do nosso comportamento. Então, por exemplo, se eu fico com muita raiva, ou fico triste, ou fico com medo em determinada situação, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um equilíbrio para que quando eu esteja novamente naquela determinada situação que não me fez bem, eu consiga agir de uma forma diferente, eu consiga usar métodos diferentes para que melhore para mim mesmo. Por exemplo, eu tenho coisas que me tiram do sério. E quando eu percebo nessa situação, eu tento respirar, porque isso me ajuda. Claro que nem sempre as mesmas estratégias vão ajudar nas mesmas situações. Então, cada um vai ter que achar o seu ponto de equilíbrio, o que te acalma para poder favorecer e levar para a sua vida. Um exemplo, às vezes eu estou estudando, estou lendo um livro, estou naquele momento de concentração e o vizinho liga uma música super alta. Então, já é um motivo para me tirar do sério e eu perder um pouco a paciência. Um pouco não, eu perco muita paciência. Mas o que eu vou fazer? Eu vou bater lá na casa do vizinho e vou falar, desliga o rádio porque eu tô querendo ler um livro. Não posso, ele tá na casa dele. Então, o que eu faço? Eu ligo o meu rádio com a minha música e eu consigo ler o livro ouvindo a minha música, eu consigo ter a concentração para ler o livro, porque é uma música que eu gosto. Então é uma estratégia que eu uso, porque eu vou ter que ouvir uma música, só que eu não quero ouvir a música do vizinho, que é uma música que eu não gosto. Então eu pego, ligo a minha música e continuo a minha leitura. Então é uma estratégia que eu tento usar. Se eu não posso mudar o outro, eu vou mudar a minha forma de ver as coisas. E é isso que eu tento fazer. Então, para cada situação, encontrar um ponto de equilíbrio. O terceiro ponto seria aprender a lidar com as emoções negativas, porque por mais que a gente tente evitar, que a gente não queira passar por elas, mas é uma coisa que é inevitável na nossa vida. Da mesma forma que a gente tem emoções positivas, temos também as negativas, né? E de certa forma, as negativas elas vêm para que a gente, quando a gente tiver a positiva, a gente consiga aproveitar de uma maneira mais agradável, a gente consiga dar mais valor. Então, sempre precisamos nos observar também nas experiências negativas, porque a gente pode aprender com elas. E quais são as experiências negativas? A raiva, o medo, a insegurança, a tristeza, né? Eu tento lidar com diversas situações, mas eu sei que às vezes não é fácil. Então é por isso que a gente precisa sim dar uma atenção especial para ela. Por exemplo, a gente tem medo de alguma coisa. Parar de pensar nessa coisa não vai adiantar. O medo é super normal do ser humano. O que ele não pode fazer é nos travar e nos impedir de fazer o que a gente quer por medo. Então, a gente precisa criar estratégias para que a gente consiga evoluir e mesmo com medo a gente ir. Porque depois chega uma hora que a gente fala, nossa, eu tinha medo disso? Consegui superar. E é só a gente tentando, né, dando o primeiro passo, é que a gente consegue perceber isso. Tem pessoas que se travam com medo. Elas têm medo e não vão fazer determinadas situações. Mas o ideal é que o medo possa existir sim, porque às vezes ele é uma forma de proteção, ele nos protege,
porém ele não pode nos travar. O quarto passo seria aumentar a sua autoconfiança, porque a gente sabe que ninguém é melhor que ninguém. Todos estamos aqui nesse mundo para aprender, para conhecer, para conviver. E tem pessoas que se põem muito lá embaixo e elas acham que elas não são capazes de fazer as coisas, né? Elas, por exemplo, pegam um colega do trabalho e elas falam: nossa, aquela pessoa é bem melhor do que eu, mas não é assim. Se aquela pessoa está bem melhor que você, foi porque ela foi estudar, foi porque ela foi procurar, foi porque ela foi fazer alguma coisa. Então você não pode ficar se vitimizando, não. Se você quer estar em uma outra posição, se você quer adquirir um conhecimento a mais, você precisa se dispor a isso, porque também não pode só falar assim: nossa, eu vou conseguir, eu não sou, ninguém é melhor que ninguém, só que ficar parado também não dá. Então, se você tem um objetivo em mente, crie estratégias para atingir esse objetivo. Né? Precisa ler um livro e não tem tempo durante o dia? Acorda uma hora mais cedo, vai dormir uma hora mais tarde, sacrifica um pouco do horário do almoço. Cada um vai criar a sua própria estratégia, mas tenha autoconfiança. Isso é muito importante, a gente precisa ter isso. Quinto passo, aprenda a lidar com a pressão. Da mesma forma que a gente precisa aprender a lidar com os pontos negativos, precisamos lidar com a pressão, porque a gente não sabe a hora que teremos que passar por isso, a hora que seremos pressionados a resolver alguma coisa. Eu acho que o importante é a gente ter uma certa organização, anotar tudo o que a gente precisa fazer. Por exemplo, a gente está sendo pressionado a fazer diversas tarefas durante o dia. Como que eu vou dar conta disso? Organização. Pega a sua agenda, pega o seu planner e começa a anotar quais são as prioridades do dia. Vou fazer isso, isso, isso. Quais são as atividades menos prioritárias? Vou deixar para o final. E assim a gente vai fazendo uma coisa de cada vez, porque não adianta a gente agir na pressão, a gente ficar com aquela ansiedade: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, porque não vai dar. Então, em meio à pressão, eu sei que é difícil, mas tente manter a calma e ir fazendo uma coisa de cada vez. E a escrita nesse momento facilita muito, porque você fez a atividade A, você vai lá e risca. Fiz a atividade B, risca. E assim você vai vendo que você foi produzindo durante o dia, que você fez sim o que deveria fazer. Quando a gente não anota, a gente acaba não percebendo as coisas que a gente faz, e daí acaba achando que a gente não fez nada. E daí é a hora que a gente começa a entrar em desespero. Então, anote. Sempre lidando com a pressão, tente anotar o que você vai fazer, quais são as estratégias, qual é o caminho que você vai tomar para sair daquela situação. E é isso. Nesse vídeo eu trouxe esses cinco passos. Espero que vocês comecem a seguir, a perceber esses passos melhor em suas vidas. E no próximo vídeo, que é o de sexta-feira, eu fecho com mais 5 passos para a gente concluir essa semana com essa temática que foi muito importante. E eu espero que tenham gostado. Peço que vocês compartilhem, curtam, se inscrevam, indiquem esse vídeo para um amigo, e assim a gente vai crescendo e o YouTube começa a divulgar cada vez mais a nossa página. E eu agradeço muito por você estar aqui, agradeço pelos novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos, e a gente vai caminhando, e é isso. Até mais.